Às vezes a pessoa pensa, eu tenho medo do demônio. Gente, não é você que tem que ter medo do demônio. É o demônio que tem que ter medo de nós. Porque se nós estamos com Deus, a gente vence. E veja, o fato da vitória ser nossa não quer dizer que não tem combate. Tem combate. Mas Deus nos dá os meios espirituais para a nossa proteção. Por isso eu sempre digo, se a pessoa está em estado de graça, se a pessoa tem uma vida de oração, o demônio pode até perturbar um pouquinho, mas ele não pode atingir a pessoa. Vou dar aqui um exemplo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão de opressão, de possessão e tal, né? Lá em Cuiabá, eu estou na paróquia São João Bosco, o Padre Elius é meu pároco. Teve um dia, questão de uns 3 anos atrás, que a gente foi orar pela libertação de uma pessoa. A pessoa tinha marcado o horário, nós fomos orar pela libertação dela. A gente não é exorcista. Vamos separar aqui o que é exorcismo e o que é uma oração de libertação. O exorcismo solene, que a igreja chama, ele só pode ser feito por um sacerdote com autorização do bispo, certo? Porque no exorcismo solene é empenhado ali não só o ministério do sacerdote, mas toda a força da igreja no exorcismo solene. Diferente daquilo que a gente chama de orações de libertação, que são coisas mais simples e que, a seu modo, todos nós podemos fazer. Oração do Pai Nosso é uma oração de libertação. Livrai-nos do mal. O que é o mal? É o mal abstrato? Não. É o demônio. Oração de libertação. Oração São Miguel Arcanjo. Oração de São Bento. Coroa das Lágrimas da Virgem Maria, que ela mesma revelou na aparição de Campinas e que estourou no Brasil, graças a Deus. Então, orações de libertação estão ao nosso alcance. Eu e o Padre Elilzo íamos orar para uma pessoa naquele dia, né, que estava precisando de uma libertação. Era um combate espiritual, assim, um pouco mais intenso. Estou pegando um exemplo aí de coisas que acontecem no dia a dia, quando tem esse combate mais direto. O irmão deve ter muitos exemplos. Acordei de manhã, a bateria do meu computador estava do outro lado do quarto. Eu olhei, achei estranho e pensei, devo ter derrubado, né? Não percebi. Não dei muita bola. Fui tomar banho e a tampa do ralo do banheiro estava fora do ralo. É um banheiro que só eu uso. Eu pensei assim, eu devo ter passado o pé e tirado sem querer. Aí coloquei de novo, mas eu percebi uma coisa, não dá para tirar com o pé, porque a tampa é mais baixa que o chão. Mas assim, também não dei muita atenção. Mas aí no mesmo dia, eu fui conversar com outro padre, que tem mais experiência em libertação do que nós, e ele falou assim, padre, esse tipo de coisa é extremamente normal, quando tem uma situação assim de combate mais intenso. Porque veja, ao mesmo tempo que o demônio ele quer ameaçar, Deus permite alguma coisa exatamente para nos mostrar o mundo espiritual e o que está acontecendo ali. Mas Deus não permite nada além daquilo que seja o que ele determina naquela hora. E isso foi confirmado uma semana depois, porque eu estava conversando com outro padre lá de Cuiabá, o padre Flávio Rafael. Estávamos os dois na casa paroquial, exatamente no momento que eu contava essa história para o padre Flávio Rafael, a gente ouve o fogão tentar ligar. Zzz, zzz. Eu pensei que era ele. Ele pensou que era eu. Eu olhei para trás, ele estava no micro-ondas. Ele olhou para trás, eu estava na geladeira. Não havia ninguém no fogão. E foi exatamente na hora que eu contava essa história para ele. A gente se olhou, começou a rir, jogou uma água na casa, uma água benta, tranquilo, não aconteceu mais nada, entende? Então esse tipo de coisa pequena, Deus permite que aconteça exatamente para a gente perceber o combate espiritual, tá? Eu vou falar aqui sobre tentação, obsessão e possessão, mas talvez o irmão queira contar algum caos também, né? Isso aí acontece, Ave Maria, direto, né? A gente vê quando a gente vai ter oração de libertação, alguma coisa, sempre tem
alguma coisa que dá errado. A gente faz anualmente um evento que se chama Misericórdia Brasil, que é um evento de cura e libertação bem grande. E é impressionante. Todos os carros da nossa casa enguiçam 2 ou 3 semanas antes. Inexplicavelmente, carros novos estão na manutenção. O irmão dos carros, agora é um irmão mais novo, não é? E ele não sabia disso, né? E a gente falou com ele assim, olha, se prepara, porque a gente vai ter o evento, e é um evento de cura e libertação. E vai enguiçar os carros. Vem exorcistas de fora, a gente vai ter orações Padre de Duarte libertação. Lara, Padre Duarte vir, né? Lara vem, o Padre Sandro vem. E aí a gente precisa ter uma preparação para saber que isso pode acontecer. E o irmão não deu, assim, muito crédito. Falou assim, acho que eles estão exagerando, né? De repente um carro, outro carro, e ele procurando. Mas, irmão, eu conferi tudo. A gente tranquilo, olha, as coisas estão acontecendo, não é? E eu me lembrei de um caso que o Padre Francesco Bamonte, que é o presidente atual da Associação Internacional dos Exorcistas, conta que ele ia fazer um exorcismo, que era um caso bem difícil, e naquele dia ele teve muitos combates. E eu não lembro direito dos combates, mas eu sei que ele teve uns combates pessoais, ele teve uns combates difíceis lá na sua vida pessoal, no seu trabalho, e ele chegou para o exorcismo cansado na parte da tarde, não é? Parece até a minha viagem para Porto Alegre hoje, não é? Meu Deus, foi difícil chegar, né? O avião balançou demais, foi muito complicado pousar aqui no Salgado Filho, mas deu tudo certo, graças a Deus. A gente rezou aos anjos, né? E aí ele conta que na hora do exorcismo ele estava esgotado. Quando foi começar o exorcismo, ele começou as orações e o demônio, manifestando na boca da pessoa, disse: ah, Francesco, gostou do que eu preparei para você? O dia hoje foi especial, não foi? E ele já estava cansado e de repente ele parou, teve uma iluminação do anjo da guarda, não é? E aí ele começou a oferecer. E ele começou a oferecer e dizer: eu te ofereço, Pai, todas as dificuldades que eu sofri hoje. Eu te ofereço por essa libertação, por essa pessoa. Eu te ofereço a Virgem Maria, tudo que eu sofri. E naquela hora o possesso, e o demônio na boca do possesso começou a dizer: para com isso, não oferece, para. Aí o padre, aham, e aí continuou oferecendo mais e mais e mais. Claro que a libertação aconteceu. Isso é uma arma secreta para a gente, né? Porque o demônio quer que a gente murmure. E às vezes a gente não tem noção como a reclamação, a murmuração é um louvor de Satanás. Será que a gente já pensou nisso, né? Será que as pessoas que nos acompanham já pensaram quantas vezes você reclama e você está louvando a Satanás? E quando as coisas acontecem, você oferecer por alguma intenção, talvez um filho que está precisando de uma conversão, talvez um emprego que você está pedindo, talvez um marido que está difícil, eu ofereço isso pela conversão do meu marido e tal. E naquela hora, o demônio, talvez, claro, a gente não vai ouvir, porque o possesso estava lá na frente do padre, mas a gente tem a certeza que o demônio vai ficando derrotado com essa oferta. Porque muitas vezes essa revolta, essa reclamação constante, né? Me parece que é uma revolta contra a realidade, né? Nós somos livres, nós somos adultos, nós deveríamos, né, como psicólogo, eu sei que nós deveríamos ter uma maturidade emocional, mas a gente fica lá, esse trânsito, minhas costas, o dinheiro. E é interessante porque é exatamente isso, né? A gente fica reclamando contra a realidade, né? Meio que se revoltando contra a realidade, e querendo ou não, os demônios, esse é o princípio deles, né? O se revoltar contra a realidade, né? Acho que parece que a gente acaba se permitindo ser seduzido por esse tipo de artimanha, né? É a revolta contra a verdade, né? Porque Isso, a gente pensa, lembra... O verbo divino, Cristo, é a estrutura da realidade. É a revolta contra Deus. Revolta contra Deus continuando. E a gente se revolta, às vezes inspirado pelo inimigo, e acha que, mas esse trânsito, e começa a reclamar e age como inimigo. Não é? E o pecado de murmuração talvez nem seja um pecado que a pessoa se lembre na confissão. E aí é um pecado grande, porque tá de mãos dadas. Você queria, né? Tá de mão dada com Satanás, não é? Deus me livre, mas você tá reclamando e tá dando a mão para ele tá lá feliz da vida. Claro, figura de linguagem, né? Mas ele tá lá do teu lado e você achando assim que não tem problema nenhum, né? Perfeito.